sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Pace Setters. Hoje temos alguém muito especial, a Carla Martinho connosco, mas antes de dar a palavra à Carla, Luís, como é que tu estás? Isto agora, os treinos de verão deixam-te Assim assim é. motivado, ou nem por isso? Ultimamente ou tenho corrido com calor ou tenho corrido com vento, por isso não é a maior motivação. Mas fora isso. Eu sei que é um mal que assola o país, aqui o vento, mas parece que aqui na nossa zona vem ali com uma certa força de Sintra. Que, bem, aliás, o meu bairro teve no outro dia, mostrei no outro dia, o meu bairro teve no outro dia na televisão, porque houve umas rajadas que deitaram árvores abaixo e pronto, partiram os carros todos. Também não estacionassem mal os carros, mas pronto. Mas pronto, é o que é. Carla, muito bem-vinda. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Tal como eu te disse, isto obviamente falo por mim também, mas eu já te disse pessoalmente que o Luís tem uma grande admiração por ti, porque já te acompanha há vários anos. Portanto, Luís, acho que até eu sei que, malta, de certeza que vocês já perceberam. Nós vamos intercalando, eu e o Luís, a começar os episódios, mas vou passar a palavra ao Luís para começar aqui a conversa com a Carla. Não, é verdade. Antes de mais, novamente, bem-vindo a Cabo. E eu tinha falado com o Vítor quando estávamos aqui a pensar em novos convidados. Porque eu referi, o Vítor corre há mais tempo que eu corro o quê? 7 anos, 8 anos. E foi o que eu lhe disse, eu sempre me lembro de te ver nas provas populares, mesmo naqueles vídeos do PCCA no YouTube, das provas, por exemplo, da São Silvestre da Amador, e assim sempre me lembro de te ver nessas provas e pronto, e guardar sempre como referência. Por isso, obviamente, estamos muito contentes de te ter aqui e muito bem-vinda. Eu é que agradeço o convite e fico sempre um bocado atrapalhada com estas situações e até fiquei um bocadinho reticente. Será que eu vou estar à altura de correr? Bem, é lá que eu estava a dizer, a correr é bem mais fácil do que estar à conversa, não é? Mas pronto, fico sempre muito contente quando se lembram e quando há essa admiração que eu também tenho pelos outros atletas e os atletas até mais de pelotão e assim. Por isso é um prazer fazer parte desta conversa. Ora bem. E se calhar começávamos aqui, começando logo um pouco pelo início, eu recordo-me até quando estávamos aqui a preparar o episódio, estar a ler algumas coisas sobre ti. O atletismo, tu sempre fizeste desporto mesmo desde muito nova. Como é que surgiu isso? Isso começou logo pelo atletismo ou se foi por outro desporto? Como é que começou esse amor pelo atletismo e como é que progrediu até aos dias de hoje? Eu comecei a correr, tinha cerca de 10 anos, numa brincadeira lá numa corrida que havia lá onde eu vivia na altura. Fui através do meu irmão, fui a um treino, achei um piadão àquilo de correr, de andar lá às voltinhas. Nós na altura treinávamos numa feira, até que era a nossa pista de 600 metros, e achei um piadão àquilo. Pronto, a partir dali foi até agora, nunca fiz nenhum desporto, jogava futebol, mas não tinha jeito nenhum para aquilo, porque eu tinha muito medo de que me batessem nas canelas e ficasse com as canelas todas pisadas. E então correr, e depois toda a gente dizia que eu tinha até jeito para a corrida e tive a sorte de quando comecei a correr, comecei logo a ir aos pódios, como na altura como Benjamin, acho eu que seria Benjamin. Por isso o gosto, havendo prémios, não é? E como eu era tão competitiva, chegar a casa com uma medalha ou com um troféu, aquilo era eu ia mostrar a toda a gente na minha rua e eu era a maior da rua, porque corria e ganhava prémios. Pronto, e aquilo foi continuando. Entretanto, deixei de mostrar os troféus na rua, não é? Pronto, aí a malta cresce.
E também já são muitos para mostrar. Eram muitos para mostrar. Exato. Já são alguns, mas o bichinho da corrida ficou sempre, e lá está, por isso é que eu digo que comecei a correr quase desde que nasci, com 10 anos, eu corro há 38 anos, é quase uma vida inteira a correr, e sempre com a mesma alegria, e acho que até mais hoje, de formas diferentes, mas o gosto e o prazer que eu tenho em correr é mesmo É o muito mesmo. bom, e é o que se vê, ao dizer, ai, tu vais mesmo feliz a correr. Há dias que eu vou morta, mas mesmo morta Sim. vou feliz, porque é uma coisa que gosto muito de fazer. Sim, e nós dizemos aqui, e eu acho que o Vitória infelizmente agora não, mas o, o treino é quase como lavar os dentes, é uma coisa que já fazes parte do dia a dia, não é? Um dia que não se corra é um dia meio esquisito já. Olha, é que quando naquela fase que eu fiz agora a paragem, aquela interrupção de verão, já fiz há 3 semanas. E o primeiro, eu não paro completamente, até porque isto da idade depois custa muito mais a recomeçar. Então treino dia sim, dia não, faço meia horinha, 40 minutos, dependendo do que me apeteça no dia. Mas o primeiro dia que eu não treino, eu até penso, ei, que porreiro, finalmente tenho um dia de descanso, eu não vou treinar mais, vai ser 2 semaninhas sem pôr os pés nas sapatilhas. Não, no segundo dia tu precisas sair, porque aquilo faz parte, é a tua rotina, é chegares a casa, eu falo por mim, é chegar a casa do trabalho, deixar tudo organizado e ir correr. Quando isso não acontece, eu para aí às 20 e 30 estou a pensar, já estou prontinha para ir para a cama, isto não faz sentido, não. Eu preciso andar sempre a mil. Que é mesmo. Por isso, a rotina da corrida faz-me falta. É mesmo uma necessidade que nós acabamos por adquirir ao longo dos anos. E quem começou mesmo agora mais recente, eu acho que o bichinho ainda é maior e há mais necessidade de correr e de espairecer. Às vezes nem é o correr muito rápido, é o sair e ir fazer ali uma corridinha. Eu tenho a sorte de viver numa zona com pinhal, e é ir ao pinhal Espetáculo. Isso é espetáculo. arejar, é apanhar o vento das agulhas, dos pinheiros. É uma sensação de liberdade e de terapia. Eu costumo dizer que a corrida é uma terapia. E por acaso é engraçado, nós num episódio recente, nem sei se foi o último, que ainda não saiu, mas foi num episódio recente, estávamos a falar precisamente disso, porque nós que já corremos ou há mais ou há menos anos, mas com bastante frequência, sentimos exatamente isso. Mas é curioso que alguém nunca correu, o sentimento é quase o oposto, porque a corrida parece a coisa mais contra a natura que existe e que o corpo não está feito para aquilo. E vemos, é muito comum, o pessoal começa a correr, Sim. anda a sofrer ali ao início, mas depois E uma faz coisa é ali começar a correr com 10 anos, como a Carla começou. Claro. Outra coisa, eu já não me lembro, mas tu também começaste a correr tarde, Luís. Eu comecei Sim, já com 20 com 20 ou 21, ou lá o que é que foi. Eu não gostava de correr. Eu não gostava. Eu comecei porque tinha que mexer, porque não fazia nada da vida. E a verdade é que o gosto se foi ganhando ao longo de 2 anos, até realmente, ok, não, é mesmo isto que eu gosto e é mesmo este o desporto que eu gosto. E Carla, só aqui para continuar só aqui na conversa da tua história e de como começaste a correr, quais foram aqui as tuas bases que foram construídas contigo ali a partir na adolescência do atletismo? Tiveste bases de pista ou foi sempre, ok, é correr? Eu acho que sou um bocado do terreno. Eu, na altura, quando comecei a correr, era mais na estrada. Pronto. Depois, entretanto, quando eu passei Ok. para o meu clube, que na altura era a DREP, aí já havia o trabalho de pista, porque também tínhamos equipa para pista, e então eu já fazia, na altura, eu passei para a DREP, era juvenil do último ano. E aí foi quando eu até fui campeã nacional de 2500 em juvenil, ou seja, eu nessa altura fazia pista, sempre fiz muito bem o cross. Mas a pista é uma coisa que eu ainda hoje não acho muita piada, não gosto muito de fazer pista, mas cheguei a fazer pista e a ser internacional na altura nos 1500 e 3000. Ou seja, eu fazia um bocado de tudo e ainda hoje, se tiver que fazer, faço igual a pista, mas eu sempre fiz as vertentes todas, a estrada, o cross e a pista. Não, pronto, dependendo do que é que o clube exigia, o que é que o clube pedia, era um bocado, nós como tínhamos o clube, tínhamos que trabalhar em função do clube na altura.
E isso acredito que até para um atleta de alto rendimento acaba por ser muito interessante, porque acredito eu que, pronto, sendo completamente amador e só tendo feito estrada, são valências que se vão complementando até, e ao longo da época há ali diferentes blocos de treino e são estímulos diferentes, não é? Para o atleta fazer essas três, quase, estou-lhe a chamar modalidades, não é o nome mais correto, mas fazer essas três valências ao longo da época e ao longo dos anos. Sim, na altura até se falava que quem tivesse uma época de cross, na altura, fizesse a época de cross, a época de inverno bem e com um trabalho dedicado ao cross, depois a nível de pista, iríamos ter muito mais partido, porque o trabalho de força foi feito, o cross dá-nos mais resistência. Isso, quando as épocas de cross eram boas, a pista depois também acabávamos por tirar partido nessa altura das provas depois que íamos ter de pista, por isso. Acho que é sempre Sim. fazendo as coisas todas, trabalhando bem logo no início. Eu costumo dizer que quem anda bem na estrada anda bem no resto das disciplinas, tanto no cross como depois na pista, nas distâncias, lógico, treinando para cada distância. Sim. E já agora, voltando, falaste aí do clube que ingressaste inicialmente. E como é que foi a nível de treinadores? Ao longo destes anos passaste por muitos, não sei se hoje em dia trabalhas com algum treinador ou treinas a ti própria, também já são muitos anos de experiência e conheces melhor que ninguém. Como é que foi essa progressão e pronto, e obviamente a importância dos treinadores ao longo destes anos todos? Olha, eu só tive 4 clubes e 3 treinadores nestes 30 e muitos anos de corrida. Eu comecei com um treinador na altura na equipa onde eu comecei a correr, que era a Só Bustos, que era o clube lá da minha terra. Na altura era um treinador, não havia a formação que há hoje em dia e ainda bem que isto foi evoluindo muito. Pronto, e tive esse treinador na altura até vir para a ADREP. Depois, quando estive na ADREP, tive um treinador, sempre os cerca de 4 ou 5 anos que estive na ADREP. Entretanto, engravidei, engordei um bocado muito. Para recomeçar a correr foi um problema, porque como eu estava muito pesada, tive muita dificuldade ao fim de 3 meses, 2 meses e meio, voltar a correr. Então o meu treinador na altura disse que eu tinha acabado para o atletismo. Estávamos a falar, eu teria para aí 26 anos, ou seja, com 26 anos ninguém está morto para o atletismo. Temos é que dar a volta por cima e tentar procurar alternativas. E foi o que eu fiz. Eu pensei, se eu corria há um ano atrás, a máquina está cá, o motor está cá, portanto eu não vou deixar no atletismo, não é? Claro. É porque era uma coisa que eu gostava muito e porque se engravida não quer dizer que se acabe a carreira, seja profissional, seja de atleta. Então procurei uma alternativa, procurei o Ricardo Esteves, que era na altura, era o marido da Anália, e falei com eles. Ele achou que sim, que eu ia conseguir voltar a correr. Não sabíamos o tempo que ia demorar, mas o que é certo é que eu, ao fim de 4, 5 meses de estar a trabalhar com o Ricardo, houve uma evolução, perdi peso fora do normal, já na altura, e estou com o Ricardo há 23 anos, que é a idade da Gabriela. Ou seja, só conheci 3 treinadores e acho que o trabalho entre mim e o Ricardo, atleta-treinadora, tem funcionado bem, né? Por isso. Mas já agora, por curiosidade e até porque pronto, isto é algo que não temos a oportunidade às vezes de falar e destas questões mais femininas. É interessante esse trabalho que tu fizeste com o teu treinador durante pronto, o período pós-parto, digamos assim, passado 3 meses, não é? Que tipo de trabalho é que tu fizeste, então até para, tu dizes que perdeste peso de forma anormal, entre aspas, que tipo de trabalho é que vocês fizeram? Acredito que tenha sido muito além da corrida também, tu de certeza que perdeste montes de massa muscular, mas como mulher e como, não sei se tu amamentavas, que tipo de trabalho é que tu fizeste durante essa altura, para poderes voltar a correr? E acho que isto é um assunto que deve ter muitas mulheres interessadas. Pronto, primeiro tive o discurso do Ricardo foi: tens de ter cuidado com a alimentação. A primeira regra é termos cuidado com a alimentação e com a boca, porque isto mesmo só correndo, é lógico que não perdemos o peso com tanta facilidade. Claro. Depois tínhamos que criar objetivos de eu conseguir correr com excesso de peso. Uma coisa era o meu corpo estar habituado a 40
poucos quilos, 47, 46, e de repente está com 56 na altura, quer dizer, fazer aquele. Ou então, o que é que nós achamos que era? Eu saía de casa a correr, devagarinho ia até a casa do Ricardo, lá depois fazia o trabalho de reforço, lá está, porque depois comecei a perder massa muscular, então tínhamos que fazer o trabalho de reforço e trabalho de força também no treino. Isto foi tudo uma sequência, depois, conforme os resultados e o tempo. Eu baseava muito na altura, não havia os GPS, que há agora, não é? Que havia aquelas. Que agora há os GPS que nos conseguem controlar ritmos de corrida. Então, o que é que nós fazia? O cronómetro na altura, eu tentava melhorar dia sim, dia não, que eram os dias que eu ia à casa do Ricardo, a ver se melhorava no tempo que demorava a chegar, quer dizer, e depois a partir daí eu comecei a perceber que perdendo peso seria muito mais fácil da corrida e o trabalho mesmo a nível de força, depois também começamos a aumentar o peso de reforço muscular. Foi tudo uma sequência Claro. de que tudo é possível quando se quer muito, tudo é possível. E temos é que também ter as pessoas certas e as pessoas que acreditam na nossa capacidade e no nosso trabalho. E eu tive a sorte de ter o Ricardo e na altura a Anália, que me ajudaram imenso nessa fase que toda a gente dizia que eu nunca mais ia correr na vida. E afinal, os meus resultados ainda foram melhores do que Melhores. antes, quando era mais nova. Os meus últimos 5, 6 anos foram os meus melhores resultados deste tempo todo. Por isso, acho que Sim, eu até estava, pronto, quando estávamos aqui a preparar o episódio, até estive a ver, acho que foi no ano passado, certo? Correste uma 13 à maratona, 34 aos 10. Não sei se foram esses os teus melhores resultados de sempre, mas pronto, são eu resultados tenho aos excelentes. 10 mil, já com 38, 39 anos, eu fiz num torneio ibérico, no Campeonato Nacional de Ok. Torneio Ibérico, fiz 33,40. Uhum. Depois, no ano passado, fiz na meia da Manuela Machado. No ano passado, há 2 anos, fiz na meia da Manuela Machado 13,07, uma 13,07 à meia maratona. E este ano, em Valência, com aquelas condições todas que nós acabamos por apanhar na parte final da corrida, mas fiz uma 13,20, 27, penso eu. Oficialmente, a molgada é a meia de Valência que conta, mas a meia da Manuela Machado também não é assim uma corrida Não, muito isso, fácil e quer dizer, uma 13,07 com 40 e muitos anos. eu vou dizer, tomara eu estar a conseguir Exato. sequer correr perto disso. Tomara eu. E deixa-me dizer-te, são casos como o teu que me fazem continuar a acreditar porque pronto, eu já partilhei isto no último episódio, não foi no último, foi no penúltimo com a Ana Dias. Isto está um bocado complicado aqui a minha situação, mas eu quero acreditar que demore o tempo que demorar a resolver a minha situação. Ainda tenho muito para dar. Nem que eu demore 3 anos a voltar a correr, não interessa. Aos 40 e tal anos, ainda há muito tempo para eu continuar a bater recordes e a atingir objetivos. E o teu Sim, caso eu é um acho, caso claro disso. e a verdade é que cada vez mais os atletas têm uma durabilidade maior, cada vez se está-se a correr. Antigamente havia aquele conceito de que o atleta é até aos 30 anos. Nada disso. Agora o atleta é atleta até aos 40 e a nível internacional, então está-se até na velocidade, que era uma coisa que era impensável. Estamos a ver que estão-se a bater recordes nacionais com atletas com 42 anos. Eu penso que a Lourenço tem 42 É anos. verdade, é verdade. Por isso, cada É vez verdade. mais o desporto está de uma evolução tão grande que se consegue correr bem, é com bom nível, tem que lá estar, tem que haver regras e tem que haver treino e tem que haver foco nos objetivos que temos. Mas que é possível correr-se até mais tarde e ter-se bons resultados É até verdade. uma determinada idade. Por isso. E pegando exatamente aqui naquilo que tu estavas a transmitir há bocado, és mãe, treinas sempre ao final do dia, depois do trabalho, tentas sempre deixar tudo pronto para depois ir treinar. Como é que é para ti conciliar isto? Porque às vezes estamos só aqui a falar com pessoas, desculpem, com atletas, que basicamente o trabalho deles é correr. Okay? No teu caso, não é isso que acontece. És mãe, trabalhas
e és atleta, como é que é conciliar esses 3 fatores, fora, provavelmente, ainda o teu marido, pronto, família, tudo mais, não é? Isto é uma logística às vezes um bocado difícil, não é? Porque já devem ter percebido que eu ando sempre a correr, ando sempre atrasada para tudo e porque ela não pode, eu costumo dizer, eu não posso perder tempo com coisas que não interessam, que não são muito importantes. Porque eu tenho os meus horários todos muito controlados e se eu sair da rotina, altera-me aqui o horário todo em casa, a vida toda em casa. Eu trabalho 8 horas no restaurante, venho do trabalho, deixo tudo organizado em casa para depois ir treinar, para quando vier do treino terminar o jantar ou terminar o que tiver que fazer. Tenho a sorte de ter uma família que também que apoia e que não me dificulta muito a vida quando eu preciso de chegar mais tarde do treino. Há a compreensão de vamos ter que jantar às 10 da noite ou às 10 e um quarto da noite, pronto. Isso acontece uma vez por semana. Quando a Gabriela era mais pequena, o pai ficava com ela e se tivesse, mesmo quando eu ia correr para fora, ele é que organizava as coisas em casa com ela e tratava dela. Também tenho essa sorte de ter esse apoio em casa, de não não me complicarem a vida, pelo contrário, tentam ajudar. Pronto, e é ter que fazer tudo com muita hora, é chegar a casa do trabalho. Às vezes, quando eu tenho que mudar o carro, já só sabe ir para casa porque quando tenho coisas programadas, mas esqueço-me porque é chegar a casa, deixar tudo organizado, ir treinar, vir de treino. Depois ainda invento de fazer, como eu gosto muito de doces e coisas assim, ainda faço bolos para fora, para amigos, para coisas. Quer dizer, isto é sempre uma vida a correr. Mas, Literalmente e figurativamente. pronto, é sempre. Isto é tudo uma questão de não perdermos o foco e lá está, é o que eu dizia. Temos que estar mesmo a gostar de tudo o que fazemos e Claro. ter os horários todos controlados e não perder tempo, como eu às vezes na conversa na rua, é sair do trabalho e vir para casa. Mas dá tempo para tudo, dá tempo para estar com amigos, dá tempo para sair com a família, dá tempo para tudo. Portanto, a malta Sim, que sim. diz, quando eu Até ouço, dá não tempo a tenho tempo falar. para ir correr, eu digo sempre, maltinha, há tempo para tudo, quando queremos, nós conseguimos. Olha, eu pessoalmente, quando ouço isso, já prefiro calar-me. Porque eu tenho 2 filhos, tenho trabalho, tenho família e. Epá, pronto, e lá está. E Eu tento não arranja-se perder tempo na tempo mesma. com coisas desnecessárias e tento Sim, eu conseguir acho que tendo ainda estar família que disponível para colabora amigos e e que afins. apoia, é mais fácil a nossa gestão depois até no Claro. nível de treino e de corridas. Sim, Por sim, isso. sem dúvida. Ou conversar com 2 tontos. Quero saber, eu gostava de saber quando é que vais treinar hoje, Carla. Não, olha, isto também é outra situação. Alterei, por exemplo, o treino. Hoje tinha que ir a Águeda treinar no clube. Enviei mensagem ao Ricardo: olha, vou treinar em casa, não sei bem a hora, mas marquei treino às 19 aqui em casa. Não, pronto, não vou treinar fora. Isto lá está, é aquela compreensão de quem está ao nosso Claro. redor que tem que entender. Sim, Não vai Claro que atrapalhar sim, em claro que nada sim. o facto de estar aqui a conversar com esses 2 tolos, não é? Não vai atrapalhar em nada. Por isso. E já agora, se calhar, pegando aqui nesta deixa, pronto, de organizar a semana e organizar os treinos, também tínhamos muita curiosidade em perceber como é que acaba por ser a tua semana, tipo de treino, que tipos de treinos é que fazes por dia, os treinos de intensidade que fazes, como ainda agora estavas a falar, estávamos a falar também da pista. Pronto, como é que costuma estar organizada aqui os teus treinos na semana e também por curiosidade e acredito que vá variando muito ao longo da época, que volume de quilómetros é que geralmente costumas fazer por semana? Se eu disser o volume de quilómetros que faço por semana, a malta vai ficar tipo, é impossível. Eu faço em média para aí 90 no máximo, assim, numa semana louca, faço para aí 100 quilómetros por semana. Ok. Só treino uma vez por dia, não é? Nós já tentamos treinar, eu tentar fazer bidiários, mas com a minha falta de descanso, de trabalho, porque desde que entro até a hora de Acaba por ser sair, contraproducente, e obviamente. foi aquela que eu te disse, né? Eu tenho hora de entrar, mas a hora de saída nunca existe, dependendo do trabalho. E então deixamos os Entrar bidiários. às 9 e sair quando Deus quiser.
Sim, é quase isso. É sempre um drama quando tenho que ir fazer alguma coisa, é sempre uma confusão para sair, mas pronto. Então deixamos os bidiários e faço só um treino por dia, é o que eu digo, mais vale um bem feito do que dois mal feitos e andar a arrastar. Claro. Então, Claro. normalmente à segunda é o dia, faço, dependendo se tiver prova no domingo e que tipo de corrida tenho feito no domingo, se tiver 10 km faço 1 hora, no domingo, na segunda-feira, imagina, para aí 4h30, 4h40. Se tiver meia maratona faço só 40 minutos, reforço muscular normalmente é sempre à segunda, depois à terça é o dia que eu faço as séries, as repetições mais longas, depois no final aqueles exercícios de core e aquelas coisas todas que tem que se fazer sempre, alongamentos, e que eu tento sempre cortar-me porque nunca tenho tempo para isso, tenho que vir a correr para casa, começo a olhar para o relógio e a malta começa, já sei, rapariga está toda estressada, tem que ir para casa, pronto, é sempre aquela coisa. Pronto, depois à quarta é outra vez 1 hora, 1h10, ao progressivo, dependendo também da época que estamos de corridas e o que é que vamos ter a seguir. Nesta fase, por exemplo, tenho corridas lentas, não, como ainda estou naquela transição a recomeçar outra vez depois da paragem. Estou a fazer assim um fartlekzito mais, mesmo tudo muito soft, mas é mais ou menos assim, à quinta é o dia das repetições mais curtas, que normalmente não passam dos 300, 400 metros, não. Faço umas 15 no máximo. Não. Eu costumo dizer que eu treino, eu ando muito, que não faço assim tanto volume de quilómetros, nem rolo muito rápido, nem faço muitas horas de treino. Imagina, no máximo, em dias mais longos de séries e tudo, o tempo que eu demoro no treino é cerca de 1h30, 1h40. Não é mais, porque também não tenho muito tempo para mais, não é? Porque isto tem que ser tudo muito. Até no treino é tudo muito aproveitado. Mas é mais ou menos assim. Olha, por exemplo, na terça-feira, nesta fase, fiz 8 vezes 2 minutos, que dá mais ou menos 600 metros. Hoje Ok. hoje irei fazer são 8 400, mas é tudo assim, dentro de mais ou menos assim. E, Faço no cross e na altura de cross, e agora no início da época faço rampas em areia, também faço escadas. Pronto, dependendo da época e o que é que eu vou ter a seguir. Sim, rampas, escadas, na altura de corta-mato devem ser quase até essenciais, por exemplo, para desenvolver aqui a força. Sim, e eu, por exemplo, dou-me muito bem com esse trabalho, até prefiro fazer escadas a fazer rampas, porque eu acho, pode ser um bocadinho da minha cabeça, mas acho que fico com muito mais força, a minha passada fica muito mais forte se eu fizer escadas do que fizer rampas, não. Isto, Okay. Por acaso foi coisa que eu nunca fiz. Já fizeste, Luís? não, rampas faço e ainda este domingo vou ter uma boa empreitada de rampas, já- mas por acaso nunca fiz. Mas pronto, lá está, eu também, tu já competiste por clubes federados, Vitória, e já fizeste muito corta-mato. Eu, como estava a dizer, eu nunca fui de federado, eu sempre fui estrada. Pronto, por isso nunca me tal foi prescrito, Não. mas Olha, Num corta-mato e é só dizer, num corta-mato é tudo muito giro, porque tu começas cheio de força, e só que tipicamente, vamos dizer, num corta-mato longo, 8.000, 10.000 metros, podem ser para aí 5 voltas, ok? E se aquilo tiver lá uma subida, nem que seja só uma ou duas subidas por volta, aquela primeira volta é espetacular, a segunda também. A partir da terceira, tu já já estás sei. a entrar em modo sobrevivência. Portanto, é bom que tenhas esse sentido, ter desenvolvido essa força nas pernas, porque senão vai-te faltar a força, vai. sim, e olha, eu comecei nessa história das escadas, comecei uma vez em conversa, na altura que eu fazia montanha, houve um campeonato nacional de montanha na Madeira e apanhávamos escadas lá pelo meio. Eu cheguei à parte das escadas, eu ia fartinha, porque eu não conseguia subir aquela bodega só a passo. Depois, em conversa com um treinador na altura e selecionador nacional, ele, mas na montanha tem que se trabalhar isto, assim, assim. Cheguei cá, falei com o Ricardo, e entretanto tinha visto também num atleta qualquer que tinha recebido uns prémios, um estrangeiro, nem sei que atleta foi, que também trabalhava muito as escadas. E fui ver, fiz uma pesquisa e fui ver, falei com o Ricardo sobre isso. E começamos a fazer escadas. O que é certo é que depois o Campeonato da Europa de Montanha foi na Madeira, nesse ano também, não é? E eu fiz aquilo sempre a correr.
a correr, não é correr como no cross, não é? Mas fiz aquilo, Sim, sim. não parei nenhuma vez, a força era completamente diferente e o trabalho depois no cross também refletiu-se no cross, porque eu notei que a minha passada estava muito mais forte de ter feito o trabalho de escadas. Eu fiz nessa altura, eu ia dia sim, dia não, fazer. Nós tínhamos aqui em Vagos, que é perto onde eu vivo, eu ia a rolar até lá, são 9 km, fazia lá mais um bocadinho e depois espetava-lhe ali para aí 20 minutos de escadas. Aquilo era. Eu já fazia ao início, chegava à meia e tinha que parar. Pá, para aí ao fim de 3 semanas, 3 semanas e meia, eu já chegava, já conseguia fazer aquilo tudo, simplesinho assim, aquilo deu o mesmo resultado. E eu digo sempre, pá, escadas para mim é o melhor, porque noto mesmo diferença. E esse tipo de reforço, pronto, mesmo que a pessoa faça, e é essencial fazer reforço com pesos e esse Sim, tipo de sim. reforço muscular, este reforço natural não há nada que o substitua, não é? Eu, por exemplo, como estava a dizer, nunca tendo feito escadas, mas vou fazendo bastantes rampas e também uma vez por semana faço sempre trail com muito acumulado e eu noto que isso depois se reflete muito na estrada. A força da passada é substancialmente melhor com esse trabalho do que era de antes e acredito também a incidência de lesões seja menor porque lá está, a passada é mais segura, é mais forte. Olha, eu assim, na altura do Covid eu andava com tive uma dor numa virilha e não sabíamos bem o que era aquilo. E tive que ir mesmo ao hospital porque eu achava que a pubalgia não acontecia às mulheres, só aos homens. Os atletas masculinos é que tinham tendência à pubalgia, as meninas não. O que é certo é que eu tive uma pubalgia e quando andei aqui naquela de correr na estrada, eu corria, eu sofria que nem uma cadela, como eu costumo dizer, com dores. Depois, na altura, nesse ano, o Nacional de Cross era em Valdecâmara. Nós conhecemos o percurso, já tivemos uma data de vezes lá campeonatos distritais, e então o Ricardo, na altura, mandou-nos fazer rampas. Imagina, treinos de 20, 30, 40 minutos de sobe e desce. E eu, no meio desses treinos de sobe e desce, ainda conseguia fazer umas escadas. O que é certo é que a pubalgia, como veio, passou. E depois, em conversa com o fisioterapeuta, o contraste de força do sobe e desce e das escadas acabou por reforçar aquela zona pélvica e que foi isso que deixou de doer. Foi por aí. Se é ou não, não sei, mas que eu nunca mais tive nenhuma dor daquelas, nunca mais. Tenho muitas, mas igual àquela nunca mais tive. Carla, eu estou-me a rir, porque pronto, se calhar, tu provavelmente não sabes, mas o que eu ando aqui à porrada já há 4, 5, 6 meses é exatamente, em termo lato, é pubalgia, ok? Só que já é mesmo um quadro demasiado complexo, ou se calhar às vezes pode não ter nada de complexo, não é? Mas estou-me a rir, ok, vou fazer escadas. Vais Mas começar aí a fazer não. séries das escadas do Olha, treino. não sei, mas Exatamente. comigo deu resultado. Não, não, E não. olha, eu cheguei ao cross e na altura eu fui para aí nesse cross, entrei nas 10 primeiras. Acho que fui sétima, sim, sexta ou sétima. E cheguei, disse ao fisioterapeuta, eu não me lembrava de correr sem dor. Eu não tive uma única dor durante os 8 km daquele cross, e o cross em Valdecâmara era um cross exigente. Eu não tive uma única dor, eu corri como se não houvesse amanhã. Pá, e o que é certo é que foi com o trabalho de força e os contrastes, já foi o que o Miguel, na altura, o fisioterapeuta, me falou, foi o trabalho de contraste, do sobe e desce, que reforçou Ajudou muito. aquela zona. Por isso, E já agora, já que estamos aqui a falar até deste tipo de reforço, o quão importante é para ti, especialmente com o avançado da idade e em atletas mais veteranos, a importância que o reforço muscular acaba por ter. Porque, pronto, convenhamos, o reforço muscular às vezes acaba por ser chato, porque não é a coisa que nos vai fazer necessariamente correr mais rápido, não é? Mas na maior parte das vezes é o que nos faz deixar continuar a correr, porque a incidência de lesões acaba por ser menor, e especialmente em atletas como tu, e neste caso nós fazemos mais ou menos se calhar um volume de treino semelhante, com este volume acentuado de quilómetros, também a importância que o reforço acaba por ter para, lá está, novamente andamos à volta do mesmo, para minimizar lesões. sim,
pelo menos ajuda-te a nível de lesões, de prevenir lesões, também ajuda-nos também até a recuperar uma ou outra lesão muscular, que também é importante, lá está o reforço, também é importante para isso, para recuperar lesões musculares. E mesmo na minha idade, pronto, que já sou um bocado idosa, vamos perdendo a força com os anos, não é? E o reforço muscular, até a nível de... Há coisas simples que podemos fazer em casa, ajudam-nos a continuar a ter essa força e para conseguir sair mais rápido, por exemplo, do chão, correr com mais leveza. A parte do reforço é importantíssimo. Às vezes digo ao Ricardo, mas eu não tenho força nas pernas, eu preciso fazer qualquer coisa porque estou a ficar sem força. Pronto, é aquelas semanas em que eu ando mais estressada, cheia de trabalho, vale-me um bocado ao reforço. Não tenho preguiça de ir à cave fazer um bocado de ginásio, porque eu tenho máquina em casa para fazer, só que descer para a cave é um bocado chato e eu noto depois a falta de rapidez a sair do chão, por exemplo, quando a passada fica menos forte, e isso depois implica que também não corras tão rápido, porque não tens a tal força para sair rápido, teres uma passada mais rápida. Isso, definitivamente. E já agora, depois mudando o foco quase para a coisa oposta, a nível de técnicas de recuperação, quer seja a massagem, coisas deste género, também tentas apostar nisso? Como é que já estás a rir? Olha, eu não sou o melhor exemplo, porque massagem é só... Agora, por acaso, temos o fisioterapeuta a tempo inteiro no clube, o fisioterapeuta para a secção de atletismo no clube, e pronto, então à quinta-feira eu tenho a sorte de ter o fisioterapeuta só para mim, porque da equipa sénior sou eu que vou treinar a Águeda. Então, agora tenho a sorte de ter o Pedro para mim, mas não sou o melhor exemplo. Massagem, eu costumo dizer, a massagem é chegar a casa e enfiar-me na cozinha. É com o rolo da massa, esticar riçóis, ou então com a colher do pau. Por menos pensei que fosse o rolo da massa nas pernas. Olha, não, mas às vezes eu penso, quando eu terminar isto aqui, quando eu arrumar a cozinha, vou fazer um bocadinho de rolo nas pernas. E esquece, quando eu chego ao sofá já estou morta, já nem penso em rolo, nem penso em fazer nada. Eu, como de recuperação, realmente eu não sou nenhum exemplo como atleta. Eu faço tudo. Mas eu também tenho a sorte agora não tem muitas lesões. Diz isto. Mas por curiosidade, por exemplo, ok, dizes que chegas ao sofá e já estás morta. Quantas horas que acabas por dormir em média? Tens noção disso? Sei lá, para aí umas 5 horas, talvez. Eu deito-me para aí meia-noite e meia, e depois acordo às 6h30. Não me levanto. Quando não tenho uma gata que resolve acordar às 3 da manhã para eu meter lá fora, porque a bichinha não faz as necessidades na areia em casa, tem que ir à rua, pronto, e aí já é mais complicado. Mas em média 5, 6 horas, por aí, não muito mais do que isso. Até porque depois eu não consigo. Ok, então dou-te razão, foste abençoada pela genética. Porque o que eu ia dizer era, se calhar o facto de também não dares tanta prioridade aqui a usar outros estímulos de recuperação, pronto, desde que tenhas depois também uma boa noite de sono, já é muito importante para a recuperação. Mas com 5, 6 horas de sono e pronto, pelo menos agora estás a fazer massagem uma vez por semana, pronto, sim, aí já... mas há pessoas assim, há atletas assim. Sim, era isso que eu ia dizer. E há pessoas que nem sequer fazem desporto e não sabem que têm essa propensão para ter poucas lesões. Olha, pronto, eu costumo dizer que quando estou de férias ou quando estou em casa e tenho treino específico, chego ao treino e não consigo render. Parece-me tipo que estou a dormir. Eu preciso andar sempre com a adrenalina toda à mil para chegar ao treino e o treino sair-me espetacular. Eu acho que quanto mais morta durante o dia estiver, consigo chegar ao treino e consigo render. Embora quando acabo morta. Não consigo pensar em mais nada. Mas eu digo que não dava para ser atleta profissional porque estar em casa sem fazer nada e depois ir a treinar ao final do dia, treinar de manhã, e depois ir ao final, eu não consigo, nas férias eu tento fazer isso, olha, não corre nada, e não nada bem, porque aquilo eu chego, parece, ando ali a dormir, até a rolar, uma simples corrida contínua mata-me, deixa-me, preciso andar sempre, já estás conformatada. O chip já está tão ligado que preciso sair do trabalho e a correr para ir correr.
Sim. E acredito que o teu próprio trabalho também seja fisicamente extenuante e deve estar de pé bastantes horas, se calhar, o que teoricamente não iria ajudar, Olha, eu mas faço de manhã, faço a parte de cozinha. Eu trabalho na cozinha do restaurante e sou cozinheira. Eu acho que cozinho mais ou menos bem. Pelo menos os meus clientes não se vão não embora se- e aconselham a outros. Estou sozinha na cozinha, ou seja, preparo os almoços todos sozinha. A seguir, sirvo os almoços todos sozinha, porque só sou eu e os meus dois patrões, a minha patroa e o meu patrão, que trabalhamos no restaurante. Depois de servir os almoços, tenho a cozinha toda para arrumar, ou seja, lavar chão, que se trabalha a limpeza da cozinha, depois sou eu que a faço claro. também sozinha. Por isso é que eu digo que não tenho horário para sair, porque é só quando eu termino de arrumar a cozinha toda é que posso sair. Isto eu entro às 9 e saio às 5, 4, dependendo do dia de trabalho. Mas é desde as 9 até à hora de sair, sempre de A mil, pé, de não um é? lado para o outro. Almoço, ainda hoje almocei para aí em 10 minutos, que é o bocadinho que eu estou sentada, quando não tenho que ir atender ao balcão, porque nós temos restaurante e café e tenho que ir atender o café também na hora do almoço, naquele bocadinho de almoço que almoço, ainda tenho que me levantar, por isso. E o que estás a dizer é que nesses dias vais treinar e rendes mais do que se calhar se tiveste Sim, férias sem fazer. mas eu às É. vezes eu digo, eu quando treinava aqui com um vizinho meu que também corre no clube, eu às vezes dizia ao Alberto, epá, estou morta, e ele, mas estiveste em casa, e eu, pá, estou pior que se estivesse a trabalhar no badalhoco. Por isso, Mas Curioso. olha, que Luís, isso já não aconteceu. Obviamente que aqui eu e o Luís temos um trabalho, se calhar, aqui um bocadinho mais mental, não é? Porque trabalhamos em informática, estamos sentados o dia todo, portanto, fisicamente acabamos por não nos desgastar tanto. Mas os dias mais. Estou a falar, eu treinava e treino sempre de manhã, mas nos dias em que fazia bidiários, os dias que eu tinha mais estressantes no trabalho, epá, tipicamente era quando o bidiário me corria melhor. Porque, não sei, Já não ias sei. com genica, se calhar, não é? Exatamente, é isso, é isso. Mesmo que seja mais mental, não sei, o corpo está mais ativo. Enquanto que se for um dia assim mais morto, realmente o corpo está morto. eu, É eu, verdade. eu noto isso, mas pronto, se calhar não sou normal também. não estás sozinha, não estás sozinha. E se calhar, pronto, mudando aqui um bocadinho de tópico, mas voltando ao que já falámos um bocadinho lá atrás de pista, estrada, tu atualmente és uma cara muito conhecida nas provas de 10 km, meia maratona, mas como estavas a dizer também, fazes e fizeste alguns corta-matos, inclusive eu creio que as vezes que representaste mais a seleção foi mais em corta-mato, certo? Montanha, corta-mato. Pronto, qual é que é a tua relação com, com, com os diferentes terrenos? Se tens algum que preferes mais do que outro, como é que isso está aí definido? Olha, eu gosto muito da estrada. Estrada, meias maratonas, apanhei o gosto à meia maratona e pá, dá-me mesmo gozo fazer meia maratona. Mas gosto do cross, a montanha não gosto. Gostei da experiência, gostei do convívio, do ambiente, do espírito que se vivia na corrida de montanha. Mas percurso de montanha, pá, não achei muita piada aquilo. Aliás, e até propicia lesões. Eu tive uma situação e fiquei com uma mazela da montanha que volta e meia chateia. Gosto do cross e acho que até normalmente quanto mais duro, mais lama, mais rende no cross, mais eu gosto daquilo. Percursos muito rápidos, não porque eu não tenho aquela velocidade e imagina um cross como os antigos ingleses, aqueles crosses com lama, é isso, quanto mais É a lama, tua praia. melhor, mais gozo me dá a correr. Mas realmente o que eu gosto mesmo é correr na estrada, é fazer os 21 km e, e sentir a passada a andar e a corrida. Consigo fazer isto e dá-me mesmo gozo e prazer fazer corridas de estrada.
e dar ali tareia a raparigas com 20 e poucos anos e ficas à frente delas. Epá, Aquilo... eu nem quero ir por aí. Eu acho que é Sim, mais. sim, eu estava na brincadeira, Sim, claro, sim, mas não, é mas aquele gosto de correr. dá-me gozo, mas é um exemplo. O que eu acho é que eu quero ser, eu e se calhar outras atletas que estão também com 40 anos a correr, a correr muito. Mas acho que nós mais velhas temos que ser o exemplo para as mais novas e provar que realmente não há idade para atingir os objetivos que se quer. E Sim, a meter carreira não tem que Claro. acabar ali aos 30 ou assim, não é? isso é impensável. E mesmo para a malta que não corre e que vai começar agora a correr, perceberem que a idade realmente não é um obstáculo, pelo contrário, nós conseguirmos passar esse exemplo tanto para o pelotão, para atletas que começaram agora, ou até para as miúdas novas que porque ao fim do mundo, porque uma corrida que correu mal e já não vou voltar. Pá, não, todos temos dias menos bons e porque eu andei aí uma fase, a passagem de júnior para sénior foi horrível, eu sofri muito e pensei 1000 vezes em parar de correr. Mas eu quero transmitir isso à nova geração de que anos, épocas menos boas, isso faz parte do nosso percurso de atleta. Não podemos é baixar os braços, não podemos desistir. Portanto, pá, acho que é o facto de gostar tanto de correr a meia maratona e sentir e ser tão feliz a correr a meia maratona é prova de que eu com 48 anos consigo correr, porque as miúdas novas e ganhar às miúdas de 20 e poucos anos e não é como alguém me disse há um tempo atrás, tu ainda ganhas meias maratonas com a tua idade. Eu ganho meias maratonas, mas ganho meias maratonas com marcas que são aceitáveis, que são A marcas sério, boas claro. e que São, muita gente exatamente, nova não os exatamente. consegue fazer, não é? Acho que não é nenhum Sim, desprestígio ganhar meias maratonas com a idade que tenho. e mostras Não, não. que ainda é possível, e as marcas que tu fizeste recentemente no ano passado, que ainda é possível evoluir ao longo da carreira e ao longo dos anos. E eu levo isso Claro. também com uma grande motivação, como o Vítor estava a dizer. Eu comecei a correr ainda mais velho com ele, talvez de uma maneira consistente, já devia ter ali uns 27, 28, ou seja, pronto, já foi muito tarde. E eu acabo por focar mais em distâncias mais longas, maratona, meia, e acredito mesmo que eu tenho agora 37, ainda tenho margem de progressão e noto, eu a cada mês e a cada ano, noto que ando a correr mais, mesmo com o passar dos anos, acho que nunca me senti tão bem fisicamente do que me sinto agora, neste momento. E pronto, eu acho que isso, e acho que é como estavas a dizer, acabas por ser uma grande motivação nesse sentido, porque é possível, vemos personificado numa pessoa que, pronto, é possível ainda correr muito e correr a sério, correr mesmo a sério, independentemente da idade que a pessoa tem. Olha, quando eu fiz a marca dos 33-40, dava para eu ir à Taça da Europa na altura. Só que eu já tinha 30 e muitos anos, 38 ou 39 anos na altura. E o selecionador nacional na altura não me levou. E eu achei estranho, porque depois ele convocou atletas que eram mais novas do que eu, mas o porquê delas irem-se nenhuma delas Claro. me tinha ganho, outras tinham desistido. E o que ele me disse foi fator idade. E eu, olha, acho que fator idade não é desculpa. Pelo contrário, acho que deveria ser só um orgulho para vocês levarem uma atleta que faz uma marca destas e que está a ser consistente, porque eu na altura estava a correr bem também já. Portanto, não estou a perceber porque é que a minha idade interfere na minha participação quando levam atletas. É que isso nem pode existir. Fator idade. Fator idade, mas Existe o aconteceu. fator marca, ponto. Olha, mas aconteceu nessa altura. Fator marca e desempenho. Aconteceu comigo e aconteceu com o Licínio Pimentel, na altura. Toda a gente conhece o Licínio Pimentel. Sim, Ele sim, teve sim. o selecionador teve o mesmo discurso com ele, porque nós somos mais ou menos do mesmo ano. Ele é um ano mais novo do que eu, mas também foi o mesmo tema, foi fatoridade. Não foi convocado por uma coisa qualquer, não sei agora o quê, mas depois eu até comentei com o Licínio lá, mas olha, ele disse-me exatamente a mesma coisa, fatoridade. Agora, com esta participação no europeu de meia maratona, eu andei sempre naquela, quando havia a possibilidade de eu ser chamada à seleção, eu fiquei sempre um bocado reticente. Eu disse ao Ricardo, quer dizer, se calhar não vou, porque não vou levar uma fulana com 40 e muitos anos para um campeonato da Europa. E depois, na final, realmente o selecionador nacional, o Nogueira, no final do evento, foi o que ele disse: isto até pode ter 50 anos,
Mas se o atleta estiver a render e se tiver Claro. capacidade, porque é que temos que rotular a idade? Não é? Nós não somos velhos. Aliás, eu acho que para um país até é motivo de orgulho levar uma seleção com, às vezes, idades que se calhar podem ir desde dos 20 até aos 40 e tal, toda a gente a render bem, é uma excelente montra para o país, não é? Porque ia mostrar, temos aqui pessoal que corre a sério, independentemente da idade. Acho que é um fator de orgulho, antes pelo contrário, não é? Eu acho Quer dizer, o Kipchoge não podia ir à seleção, não é? sim, se formos Pois, por já aí, não é? Mas é o que muita gente Mas, também quer. Sim. claro, mas pronto, eu sei. Já é outra história, mas Exatamente. acho que a idade não interfere nada quando estivermos bem fisicamente e Claro. se tivermos provas dadas e resultados. Acho que não, ninguém é velho para o que quer que seja. Ponto. Sim, sem dúvida alguma. Olha, e aproveitando aqui a deixa que estavas a falar dos campeonatos da Europa de Estrada, que foram agora em abril, há uns 3 meses e tal, onde fizeste um brilharete, se não me engano, aqui pelas minhas notas ficaste em 18º da meia maratona. E a comitiva portuguesa também fez um bom trabalho lá. Como é que foi essa experiência? Pronto, e as sensações ao longo da prova, como é que se ficaste, acredito que tenhas ficado satisfeita com a performance, mas como é que foi essa experiência nos campeonatos da Europa? Olha, foi uma experiência incrível, porque não eu costumo dizer, a montanha foi a representar o país, mas são os campeonatos de estrada, são os campeonatos onde estão os melhores da estrada. E é a distância que tu, se calhar, que tu mais E gostas, é a como disseste, não? distância que eu gosto de fazer e me dá imenso gozo de fazer. Depois de estar a representar o meu país, quando já toda a gente tinha desacreditado que era possível ter uma seleção nos campeonatos e conseguiu a federação, conseguiu ter uma seleção, neste caso na estrada, praticamente nas distâncias todas, pelo menos na meia maratona e nos 10 quilómetros, teve seleção. É um sentido de orgulho e conseguir entrar nas 20 primeiras, sendo eu a atleta mais velha de todas as seleções, entrar nas 20 primeiras, ir sempre ganhar lugares durante a corrida. Tipo, eu consigo chegar mais à frente, o objetivo era correr, super nervosa, como é óbvio, porque era uma experiência nova, mas conseguir entrar nas 20 primeiras que eu tinha pensado, eu e o Ricardo achava que era possível entrar nas 20 primeiras. E foi mesmo, foi uma experiência, um ambiente, olha, foi incrível, fiquei mesmo muito feliz de estar lá e de conseguir terminar e terminar bem e ajudar a equipa. Eu penso que nós fomos quintas por seleção, conseguirmos entrar, ter uma boa prestação no final. Acho que foi um resultado muito positivo. E eu, por mim, falo, eu fui a segunda portuguesa, portanto, melhor era quase impossível. E dei o máximo, não conseguia correr mais rápido, dei o máximo que conseguia dar na corrida, por isso foi mesmo muito bom. E já agora, eu não tenho bem noção, eu na altura vi a transmissão das várias distâncias, principalmente dos 10 e da meia. A nível de condições, no dia estava um bom dia ou as condições não eram as melhores? Sinceramente, já não me recordo como é que estava o dia No dia da meia na maratona prova. estava um bocadinho de vento, mas as condições, a prova, o tempo estava bom. Nos 10 Tá km bom. choveu no domingo. Penso que foi no domingo a corrida dos 10 km. Sim, nós corremos no sábado e os 10 e a maratona foi no domingo. O percurso também era um percurso muito. A parte inicial era um bocado dura, mas depois os primeiros 5 km eram durinhos. E depois voltámos a ter outra subida a cerca dos 19,5 mais ou menos. Mas o percurso em si era um percurso bom e depois tínhamos a vantagem de que nós partimos a elite partiu e passado, penso que para aí uns meia dúzia de minutos, partiu o resto do O pelotão. resto. Então fomos sempre apanhando, eu ia apanhando homens iam-me apanhando, porque é quase como as corridas populares aqui. Há ritmos, há toda a gente. E acabamos por nunca Claro. correr sozinhas, no nosso caso feminino, nunca corremos sozinhas, tivemos sempre grupo para ir apanhando e para ir também incentivando, porque uma coisa é tu correres aquelas máquinas todas a correrem para uma 10, não é? E eu fiz uma 14, acho eu, na altura. Ou seja, ficava ali muito tempo sozinha. E assim acaba também por ser um estímulo,
percurso, as condições também. Eu acho que no dia da meia maratona estava muito bom Estava um bom dia. para correr para a meia maratona. Sim. Bem. E Já agora aqui aqui, uma... Diz, Rita. eu ia fazer uma ponte, não sei se tu ias fazer a mesma ponte. Não, Queres- vai, dá-lhe. Faz, Dá-lhe, então pronto. já se viu. Estamos aqui sempre a referir as palavras meia maratona, meia maratona, meia maratona. Tu nunca então chegaste a aventurar na full distance, vamos chamar-lhe assim, e apostar na maratona? Olha, eu tentei pensar na maratona, mas lá está. Com a vida que tenho, com os horários que tenho, eu não Sim. consigo treinar para a maratona. E sempre que me lesionei, foi mesmo a tentar treinar para a maratona. Eu tentei treinar 2 vezes para uma maratona, na altura, época de Covid, tínhamos que criar objetivos, porque nós nunca não íamos saber quando é que ia abrir, não é? Quando é que íamos voltar à normalidade. E eu tentei treinar sempre, até porque lá está, eu vivo numa zona mais rural, mais de campo, e tive sempre a sorte de conseguir correr sozinha, mas consegui sempre treinar. Só que estava a treinar para quê? Não é? Não havia um objetivo. Então havia dias que eu ia, mas fazia metade do treino a passo, então falei com o Ricardo e olha, vamos treinar para a maratona. Se isto abrir, tens quilómetros suficientes e até pode ser que se consiga entrar em Sevilha e vais a Sevilha fazer a maratona. Pronto, assim foi. Lesionei-me ao fim de... E na altura estava em casa, não é? Não fazia nada na vida. Se calhar o problema foi esse. Esse foi o problema. Mas estava-me a Esse dar foi o muito problema, gozo sem a dúvida. treinar, porque eu estava a fazer imensos quilómetros. Eu estava a fazer para aí 150, 160 quilómetros nessa altura. Quer dizer, eram mesmo muitos Estamos quilómetros. a falar de quase o dobro do que tu fazes, Sim. tipicamente, não é? Mas depois lá, aquilo era só correr. Chegava a casa, sentava-me no sofá, não fazia reforço. Tive uma lesão no joelho, porque o joelho começou a perder força também. Porque também é preciso reforçar o corpo todo, não é só os braços ou as pernas, os joelhos também são importantes. Claro. Pronto, e acabei por deixar de treinar para a maratona. Tentamos outra vez, já na época de trabalho, também treinar, seria para a maratona, provavelmente até para a do Porto. Voltei-me a lesionar, fiz uma ruptura muscular. Decidimos, não vou treinar mais nenhuma vez para a maratona. E depois eu começo a pensar, o que é que me adianta treinar para uma maratona se não fizer uma marca de 2:20 e pouco? Não me dá nada, não é? Ando a treinar 2 meses e tal, 3 meses, a deixar de ir às provas de estrada, para fazer uma maratona, para fazer 2h30 ou 2h30, que sejam 2h30, mas que é a partida que não me dá acesso a nada. Olha, nem me dá para ganhar dinheiro na estrada porque não posso treinar, eu não posso competir, só posso treinar. Depois a seguir, como é que eu vou terminar a maratona? Morta, provavelmente. Vou andar ali mais um mês a tentar recuperar e será que com a idade que tenho vou recuperar tão facilmente? Porque também há este fator da idade, quer queiramos, quer não. A nossa recuperação é mais lenta do que quem tem 20 anos. Demoramos mais tempo a recuperar. E fazer por fazer, neste momento, eu não digo que não possa vir fazer um dia por fazer e até na brincadeira, mas nesta fase não me diz nada fazer uma maratona. Não tenho sequer como objetivo. Pois, porque lá está, tu a fazer, com o nível que tu tens, querias fazer uma coisa bem feita, não era ir para dizer, olha, já fiz uma maratona. Sim. Ou é para fazer a sério, ou mais vale o que eu penso é fazer uma maratona para fazer 2h40, não, porque também até para isso é preciso treinar, é preciso haver muita base de treino. Claro. Não, e a verdade é que eu digo sempre, eu não ando nisto, ando no atletismo porque gosto muito de correr e mas gosto do atletismo também porque é uma fonte que eu tenho também de rendimento e sabem que as provas de estrada, e isso não se esconde, não é escondido, quem anda no atletismo sabe. Eu ganho na estrada, nas meias maratonas e nos 10 km, ganho dinheiro, como é óbvio, não é? Os prémios são relativamente aceitáveis, são prémios bons e que me dão uma ajuda ao final do mês. Se eu fizer a maratona, não posso ganhar essas 3 ou 4 meias maratonas durante os 2 meses que estou a preparar a maratona. E não vou, no final da maratona, se eu ganhasse, se justificasse o que eu deixei de ganhar, ok, não se vai justificar, por isso não vale a pena eu pensar em matar-me a fazer uma maratona. Embora eu goste muito de treinar para a maratona, mas não, o dia da corrida em si, não, acho que não vale a pena. Sim, não acredito. E como estavas a dizer, pode ser nos próximos anos aí uma coisa já um bocadinho na desportiva, entre aspas, daqui a uns anos
talvez te aventures nisso, mas por enquanto eu compreendo perfeitamente. Um, e mudando agora aqui, se calhar um bocadinho o foco, isto, aviso, já vai ser aqui uma pergunta um bocadinho abrangente. Mas pronto, queria falar aqui um bocadinho do estado do desporto hoje em dia. Do atletismo não é se calhar a melhor expressão, porque por um lado vemos que no alto rendimento, acho que aqui Portugal está a dar agora aqui uma volta grande para melhor, não é? Temos tido resultados brutais. Lembro-me logo à cabeça, por exemplo, a Salomé e o Isaac têm feito resultados brutais, mas vê-se hoje em dia muitos miúdos, e nós alguns temos tentado falar com eles aqui no podcast, que têm perspectivas, acho eu, brutais. Vemos também nas provas de rua, e tu, melhor que ninguém, se calhar tens essa perspectiva de como é que ao longo dos anos a coisa foi evoluindo, e há uma afluência brutal nas provas de hoje em dia. E eu falando aqui pelas provas de Lisboa, as provas grandes esgotam todas. Mesmo a maratona de Lisboa, que vai ser só em outubro, eu acho que já não faltam muitos lugares para esgotar. E vemos esse boom brutal. Mas por outro lado também acho que curioso que vemos no desporto escolar e sobretudo no desporto escolar, a sensação que eu tenho é que cada vez há um maior sedentarismo, não é? Vê-se que os miúdos hoje em dia parece que, pronto, isto é um bocado uma expressão feita, mas é computadores e jogos, e há muito menos desporto feito na rua. Mas é curioso esta polaridade. Miúdos parece que não querem ter nada a ver ou pouco com desporto, mas depois vemos tudo o que é desporto hoje em dia, especialmente na corrida, que é aqui o tópico que estamos a abordar. Há um boom em tudo o que é corrida, não só nas provas, mas equipamentos, calçado, tudo. Pronto, e como é que, e tu tendo aqui uma perspectiva ao longo de vários anos, como é que viste esta evolução, novamente, não só nestas corridas populares, mas também no alto rendimento? Portugal, acho eu, que está agora a dar boas passadas para melhor. Sim, Sim, para eu todos os efeitos, agora. tu, Carla, já corres já há 38 anos. 38 anos, assim, eu conheci, e só acabando aqui a introdução à pergunta do Luís, eu desde que comecei a correr também já há então, 14 anos, 15 anos, não tem nada a ver contigo, obviamente, Carla, mas dei-me com muitas pessoas que neste momento têm os seus 50, 50 e poucos anos e contavam-me histórias que não têm nada a ver com aquilo que vivenciamos hoje em dia. Portanto, é raro nós conversarmos com uma atleta como tu, e realmente tu deves ter a noção de que as coisas estão muito, mesmo muito diferentes do que tu vivias já há 20, 30 anos. Olha, quando, lá está, na fase, por exemplo, quando eu casei-me com 20 anos, e embora seja da mesma freguesia o meu marido, mas eu costumo dizer, eu sou do início e ele é do fim da freguesia. Quando eu fui viver para a casa do pai dele, nós estivemos a viver algum tempo em casa do pai dele, e onde ele vivia, quando eu saía de casa para treinar, as pessoas ficavam tipo, ai, olha, põe a tua mulher em casa, mas a tua mulher anda a correr sozinha de noite à chuva. Ai, coitada, ela é maluca, ela. E estamos a falar há 27 anos, mais ou menos, 28 anos que isso aconteceu. A diferença que acontece, eu lembro-me quando corri uma coisa básica, a primeira vez que eu corri de top, que agora é banal, não é? Correr-se de top, a treinar de top. Eu lembro que uma miúda, eu passei por uma miúda, eu devia ter para aí também uns 17, 18 anos, no verão, e a miúda, ela vai de biquíni. Então, mas ela corre na estrada de biquíni. A evolução que houve é só mentalidade, e estamos a falar de pessoas daqui e que acredito nas outras localidades, pelo país fora, que se acontecesse a mesma coisa. Eu só aqui na minha zona era só praticamente eu e mais 2 ou 3 pessoas que corríamos, mais ninguém corria. Aqui em Oliveira do Bairro éramos pouquíssimas a correr. Agora, no sítio onde eu treino, aqui na Palhaça, parece quase um centro de alto rendimento. É só gente a correr. Eu nunca vi de onde é que aparece tanta gente a correr. Já lá está, a partir de certa idade, já há pessoas com 30 e muitos anos. O que eu acho em relação aos miúdos é que eu vejo pela minha filha, a Gabriela tem 23 anos, e odiava correr.
Primeiro porque é o termo de comparação. A Gabriela gosta de correr ao ritmo dela, não gosta de competir, não quer nada com competição. E depois, quando ela esteve a correr no clube aqui onde eu, na ADREP, e quando ela começou a correr, as pessoas comparavam: mas tu não és como a tua mãe, tu não tens a garra da tua mãe. Pá, deixou de correr, ela não queria, e eu também disse: olha, acabou, não vais mais correr. E a vida da Gabriela era telemóvel, computador, televisão, não fazia mais nada. Com 23 anos, e acontece com as miúdas da idade dela, colegas da Gabriela, já tinham corrido quando eram miúdas, mas odiavam, e agora combinam e vão correr. Eu acho que há aquela fase de que os miúdos primeiro odeiam porque preferem estar na conversa com os outros colegas no computador e nos telemóveis, mas depois há aquela fase de adultos, já maior, de universidade e assim, que até tem necessidade de sair e fazer algo ao ginásio, ou neste caso que estamos a Sim, falar. há ali um despertar, não é? Sim, até para aliviar o stress dos estudos, eu penso que a partir, quem não é profissional, não é? Como estamos a falar dos atletas Claro. mesmo federados, mas nestas idades, os amadores, eu acho que a partir dos 20 anos eles tomam consciência de que realmente até é importante e até faz bem sair da rotina do computador e do telemóvel, aquela meia hora, 20 minutos, uma hora que seja, a ir Sim, correr. eu lembro perfeitamente, com exatamente o que estavas a dizer. A mim nem era a questão de. Pronto, eu quando tinha 20 anos foi quando apareceu o Facebook. Agora já posso dizer que sou velho, não é? Foi quando apareceu o Facebook, ainda não havia cá TikToks desta vida, nem Instagrams, nem afins. Mas exatamente a questão do sair da frente do computador, não tanto a nível de jogar e afins, eu lembro perfeitamente, era até na época de exames, na faculdade, época de exames, e o sair para ir fazer qualquer coisa na altura, corria por correr, ou ir andar um bocado de bicicleta, ou assim, foi na altura também que comecei a introduzir o desporto, nos últimos 2 anos da faculdade. Lembro-me que era um libertar a cabeça mesmo, e comecei a ganhar gostos precisamente por isso. Pronto, e lá está. Os jovens hoje em dia que realmente conseguem introduzir isso na vida deles. Olha, posso falar, ela não nos está a ouvir com certeza, mas a minha cunhada que tem 26, 27 neste momento, só agora, pai, diria que foi algo que começou há meio ano, quase um ano, é que começou a introduzir desporto a sério na vida dela. E ela parece outra, ok? Parece mesmo outra. O problema é que até está, como qualquer pessoa que realmente ganha gosto, está mesmo focadíssima. Está com muita sede. Entretanto, já se meteu em corridas e tudo. Foi agora há pouco tempo à Marginal à noite e tudo. Mas lá está. Aos 26, 27 anos. Nunca é tarde para realmente começar uma vida desportiva, e não tem que ser de competição, obviamente. Simplesmente praticar desporto. Sim, e porque essa questão da competição, Sim, a Gabriela depois chega ali. Diz, Carla. Não, estava a dizer, a Gabriela odiava desporto, é mesmo na escola, as aulas de educação física para ela era uma tortura. Ela não gostava de fazer nadinha, é que ela não havia uma única modalidade que gostasse. Gabriela, nem dança, hip hop, nada, ela não queria fazer nada. Para ela aquilo era zero. Ela fez a primeira corrida dela, fez no ano passado os 10 km da Maratona da Aveiro, da Maratona da Europa. Fez os 10 km, entretanto, diz ela, não corro mais. Acabou, não faço mais. Este ano começou em fevereiro, finais de janeiro. Olha, vou treinar para a Maratona da Europa, vai aos 10 km. Já me está a pedir que queria ir à meia maratona de Madrid, quer dizer, Gabriela, estás telinha, só pode. Mais 2 aninhos está a querer ir uma maratona mesmo. Não, agora já me disse. Ela fez a corrida da Costa Nova no fim de semana passado. Também treinou para a corrida da Costa Nova, arranjou um plano de treino, porque eu dizia-lhe, olha, faz assim, faz. Ela achava que era tudo muito e que não fazia nada do que eu lhe mandava. Pronto. Então arranjou um plano de treino, faz o treino dela, eu vou com ela, faço o meu treino e depois vou com ela de bicicleta. Mas fez os 10 km da corrida da Costa Nova. E agora já me está a falar, no domingo à noite estava,
e podíamos ir à meia maratona de Madrid. E eu, mas tu estás bem da cabeça. Quer dizer, até agora não querias correr, agora já queres correr uma meia maratona e logo em Madrid. Fica aqui ao lado. Não, mas eu acho que acaba por ser isso, porque depois, a partir dos 20 e muitos 30, eu acho que também se começa a perceber que este corpo, e não sendo muito filosófico, este corpo que temos, isto não dura para sempre, e há ali uma altura que começa a decair, não é? E eu, como estava a dizer, com 30 e 37, já acordo, às vezes ali dói ali uma coisinha, ali, e noto quanto o desporto que faço foi uma mudança brutal. E como eu disse quase no início, eu acho que nunca me senti tão bem fisicamente como agora, e isso 100% de certeza que é o desporto que faço. E só uma coisa, antes de esquecer, como estavas a dizer ao início, ainda há pouco, que eras das primeiras raparigas e havia ali a questão com o top. Uma história que eu até já partilhei há 2 ou 3 episódios atrás. Eu recentemente, a última maratona que corri foi em Boston. E pronto, tenho presente esta questão que há uma história muito conhecida que Boston ao início não permitia mulheres na corrida, e há uma história muito interessante que a primeira mulher que participou na prova entrou à socapa, e há até uma foto de pessoas a agarrarem para tirarem do percurso. Fazendo o paralelo com os dias de hoje, agora há um mês e tal, ali na Marginal à noite em Lisboa, a prova que o Vítor ainda agora estava a falar, houve 8 mil inscritos e pela primeira vez havia uma maior porcentagem de mulheres a correr do que de homens. Era, pronto, obviamente não era ali muito, mas era 4 mil e tal para 3 mil e tal homens. E é excelente ver essa evolução, não é? De há, não sei há quantos anos, há 30 anos, uma maratona das mais... Aliás, a maratona mais antiga do mundo, nem sequer a aberração que era, que não permitia que mulheres participassem, porque havia a ciência que as mulheres não conseguiam completar uma maratona. E hoje em dia vê-se pronto, esta afluência, e hoje em dia há mulheres a correr a maratona em 2 horas 11, por isso só isso deixa muita ciência, não é? Pronto, e queria realçar esta, conforme disseste, esta evolução que tens visto. Eu vou olhando para trás e nestas histórias que vão aparecendo vê-se pronto, os passos largos que se têm dado pronto, felizmente para a mulher. Mas eu acho que em todas as corridas a nível nacional, e até mesmo eu acredito que a nível internacional, que cada vez há mais mulheres a correr, mais mulheres a participarem. A tendência, mesmo em Aveiro, também foi falado na Maratona da Europa, que também a percentagem de mulheres cresceu imenso em relação aos anos anteriores e até em relação aos homens. Quer dizer que as mulheres também estão mais dispostas a fazer, mesmo com a vida que a maior parte delas tem, claro. Conseguem ter o tal dito tempo para correr, para treinar, para fazer por muito pouco que treina, mas conseguem tirar o tempo para elas, o que isso é importantíssimo também, que é as mulheres gostarem delas e conseguirem fazer alguma coisa por elas próprias. E exatamente. Eu tenho o caso da minha irmã, por exemplo, que também começou a correr já com 30 anos para aí, e que foi por uma questão de saúde. A minha irmã vivia no 3º andar sem elevador e começou a ter que parar a meio do vão das escadas porque não conseguia fazê-lo todo de uma vez só e tinha que respirar a meio. E começou a perceber que realmente precisava de fazer alguma coisa. E agora corre trails, ela faz a parte do trail, ela corre trails de 20 e não sei quantos quilómetros e 30 quilómetros, quer dizer... as mulheres e as pessoas no geral, mas as mulheres principalmente, que temos uma vida, se calhar, não digo que os homens não a tenham, mas nós somos donas de casa, trabalhamos fora, temos filhos, a maior parte delas, e perceberem que é importante que façam alguma coisa pela saúde e pelo bem-estar delas, porque se nós não estivermos bem mentalmente, depois em casa toda a gente sofre com o nosso stress, o nosso mau humor, não é? Porque as mulheres têm aquele mau humor de um raio quando não estão bem. E acho que, e eu dou sempre este exemplo, a minha irmã foi por uma questão de saúde e agora ganhou anos de vida. Sim, definitivamente. Ganha-se anos de vida com o desporto, não é só com a corrida, com o desporto que se gosta, ou natação, ou cada vez mais há mulheres a fazer ciclismo, a praticar o ciclismo, por isso... Sim, obviamente. Nós estamos aqui a falar
desporto, mas qualquer atividade. Ainda há pouco falaste Sim, aí claro. assim brevemente de dança, qualquer coisa que promova o movimento é vida, como estavas a dizer, acaba por ser. E que tu E, faças com o gosto, obviamente. sim, Agora, sim, claro. é assim, se tu vais fazer por obrigação, a coisa Sim, também nunca vai resultar e nem dura nunca vais pouco. conseguir manter aquilo a longo prazo. Dura pouco, dura pouco. Bem, e se calhar aqui para fecharmos aqui uma pergunta mais rápida, só tentar perceber aqui também para pronto, fechou-se agora uma época, não é? Está a começar uma época nova. Objetivos que tenhas aqui para estes meses que se seguem, se tens algumas provas-alvo, é a ver conforme a época decorre, que objetivos é que tens agora aqui para esta época, Carla? Olha, o objetivo principal é sempre contribuir para o clube, que é o objetivo cross e estrada, os campeonatos nacionais de clubes, que isso é sempre o foco, é um dos principais focos da época. Depois, a nível individual, pá, eu gostava imenso de ainda bater mais uma vez o meu recorde pessoal à meia maratona. Acho que poderá ser possível. Não, eu acredito que é possível. Eu também. Pronto, e vou Eu não estou a trabalhar para brincar, eu não isso. estava a gozar contigo, Carla, por amor de Deus. É É. mesmo. Bora, vamos. É assim mesmo que tem que se pensar, não Também interessa temos de ter com objetivos, se 48, com não andarmos aqui 50. por andar, não vale a pena. Tem que haver um objetivo. Eu vejo muita gente aos 50 anos a bater os seus recordes pessoais. Vale a pena. Nada é impossível mesmo neste desporto. Eu acho que não é. E quando lá está, é aquela questão de se trabalharmos bem e estivermos bem, pode acontecer. Pode não acontecer, mas Claro. pode acontecer. Sim, Pronto, esse depois também depende muito. A pessoa pode estar no ponto, bem treinada, pode chegar ao dia, não estar em boas condições, ou mesmo estar em excelentes condições e por alguma razão não sair. E às vezes a pessoa parece que não treinou tão bem, chega lá e faz um tempo brutal. sim, isso acontece. Temos É, que acordar no dia certo, com a perna, com o pé certo para entrar na corrida, porque por muito boa forma, se estás num dia não, há dias que aquilo nada rende. E eu, por acaso, não me posso queixar muito em relação a isso. Por isso, o objetivo seria, eu gostava muito de conseguir fazer ainda uma coisa engraçada à meia maratona. E quem sabe também nos 10 quilómetros, uma vez que o Nacional, por exemplo, é num sítio que eu conheço bem, será na Figueira, mais um ano. É um percurso rápido também. Se calhar até poderia bater o meu recorde pessoal também aos 10 quilómetros. São objetivos que eu sei que são um bocadinho altos, mas eu gosto de desafios. Dá-me gozo trabalhar com desafios quase imaginários. Treinar assim com um objetivo definido, epá, é incrível, é mesmo muito bom. Depois tentar sempre ser das melhores a nível do clube e pontuar, ser sempre pontuável enquanto for dando para o clube, até lá está. Como temos miúdos, acaba também por ser a tal referência até para os miúdos verem que há, motivarem-se a treinar e não baixar os braços à primeira dificuldade. Será por sim, aí. sim, Isso é sem bom. dúvida. Isso é bom. E só pegar rapidamente nessa questão dos objetivos, acho que os objetivos têm que se, e obviamente os meus objetivos são muito mais modestos, mas acho que é importantíssimo ter aqueles objetivos lá muito ao longe, porque esses é que valem a pena e esses é que sabem bem quando lá chegamos, não é? E mesmo que não cheguemos lá, melhoramos à partida também pelo caminho e isso acho que acaba sempre por saber muito bem. Sim, conseguimos perceber que conseguimos sempre mais, que afinal Claro, nós temos capacidade para nos reinventarmos e fazer sempre coisas ainda melhores, lá se está, isso lá está. conseguir. Sim. Bem, e se calhar, Vitor, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, se Não, não, podíamos não. Acho que passar podemos aqui avançar sim, às passar aqui recomendações, certo? exatamente. Posso já começar pela minha, que hoje Desgraçado. e como muitas das vezes não tem nada a ver quer dizer, tem a ver com desporto, não tem a ver com corrida. Saiu, e sendo eu um confesso fã de automobilismo, saiu há 2 semanas o filme da Fórmula 1, que confesso, quando fui ao cinema não ia com grandes expectativas, mesmo por ser um fã acérrimo, pensei que aquilo fosse uma coisa demasiado hollywoodesca, mas não, antes pelo contrário, saí muito surpreendido. E a melhor coisa que eu posso dizer sobre o filme é que o filme tem 2 horas e meia e passou num instante, sem intervalo, por isso
acho que não há melhor mostra da qualidade que tem do que dizer isso. Por isso, ainda está nas salas de cinema, por isso. Quando o episódio sair, se calhar já não está. Não sei, vamos ver. É daqueles filmes que parece-me fica- que se vai manter durante sim, por algum isso, tempo. Fica aqui a minha recomendação. A E tua já agora tem- chamei de desgraçado ao Luís, porque lá está, tal como aqui a Carla, às vezes temos que abdicar de coisas e neste momento da minha vida eu não tenho tempo para ir ao cinema. E eu adorava ir ao cinema ver este filme, ok? somos dois. Obviamente vou ter que o ver na televisão e sabe Deus quando, mas pronto. Adorava ir ver ao cinema porque isto, pelo que eu percebi, o filme merece ser desfrutado no painel IMAX, com todo o primor, obviamente. A minha recomendação passa aqui pelo Breaking 4 da Fate Kipyegon. Tipo, o Luís tem sempre muito mais jeito para dizer estes nomes. eu ajudo. Feito Kipyagan. Tiveste a treinar para isso, não foi? Não, mas pronto, como toda a gente, muita gente sabe, ela foi mais um daqueles desafios promovidos, se não me engano, pela Nike, como sempre, Sim. para bater o recorde dos 4 minutos na milha. Ela não conseguiu, bateu o recorde do mundo, não, se não me engano, não homologado, como sempre, por causa de ser uma experiência, mas fez 4:03, para aí, qualquer coisa assim. Something like that, não foi, Luís? Não sei se foi ligeiramente mais lento, 4:06, mas Talvez, não tenho talvez. mas sim, bateu o recorde do mundo, obviamente, não sendo Não se dá homologado. homologado. Pronto. Sim. Isto é uma minissérie documental, está na Amazon Prime, tem cerca de 3 episódios, a quem estiver interessado do processo e depois, obviamente, do dia da prova, da experiência em si, acho que é algo muito bom de se ver. E tu, Carla, o que é que nos trazes? Olha, eu não tenho muito tempo a televisão, por isso, quando tenho algum tempo assim mais, tento ler alguma coisa. E por acaso o último livro passei os olhos e que me deixou presa até ao final foi o Tatuador de Altos Vídeos, que é uma história mesmo da Segunda Guerra Mundial. É uma história incrível, uma lição de vida e de amor também. Por isso, acho que é um livro que recomendo e acho que vale a pena perder um bocadinho de tempo para o ler e para perceber os valores que a vida tem. E agora também é época de férias, há muito pessoal que anda sempre assim à cata de livros para ler, por isso é aqui um excelente timing. Sim, olha, na praia lá está, é nesta altura até mais quando vou para a praia, uma vez que não gosto muito de estar na praia, pelo menos estou entretida na leitura. Claro. Sim, eu sou daqueles que também não adoro a praia e sempre papei os livros todos na praia. Este ano com certeza não vou ter tempo com isso, com 2 crianças, não vai dar para estar a ler. É telas à trela. Eu nem vou continuar. Carla, muito obrigado por teres assistido ao nosso convite. Acho que falo por mim, falo pelo Luís e acredito que vou falar por muita gente que está a acabar de ouvir agora o episódio. Foi uma excelente conversa, foi mesmo um gosto ter-te aqui. Acabas por ser uma motivação, mesmo nesta altura, eu agora parece que estou a entrar em modo filosófico, nesta altura da minha vida, acaba por ser uma motivação ouvir a tua experiência de vida e a tua experiência no atletismo. Por isso, muito obrigado, Luís. Não sei se queres dizer alguma coisa. Sim, não, faço das tuas as minhas palavras, agradecer uma vez mais e que nos vejamos aí numa prova. Eu vou lá dizer olá. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e fiquei sempre assim um bocado mais ansiosa, porque não sabia bem como é que isto ia funcionar, mas eu espero ter estado à altura e da minha parte eu adorei a conversa. Sem dúvida. Acredito, tiveste a uma altura mesmo gigante. Obrigada. Malta, muito obrigado. Vemo-nos daqui a 2 semanas. Até ao próximo episódio. Adeus, pessoal.